Para quem não me conhece, eu sou a doutora Poliana e hoje a gente começa com a nossa 7ª live sobre medicina feminina feita por mulheres, para mulheres. Para quem ainda não conhece o programa que eu criei, o nosso intuito é realmente mostrar algumas similaridades de diferentes especialidades e também mostrar algumas diferenças dentro de uma mesma especialidade. Então, para quem perdeu semana passada, eu sou geriatra de formação, recebi uma outra geriatra que tem um dia a dia no consultório, nos hospitais, nas enfermarias, bem diferente do meu. E hoje eu vou receber a Aline Capelato, que é reumatologista, e a gente vai falar sobre o arroz com feijão da reumatologia. Então, quem que trata a dor? Muitas pessoas se perguntam, né? É o ortopedista, é o reumato, é o geriatra? E outras dúvidas, né, também, quem que trata a reposição hormonal? É o ginecologista, é o endócrino ou é o geriatra? Quem que cuida das demências? É o neurologista, é o psiquiatra ou é o geriatra? Então, na verdade, o meu intuito de ter criado essas lives é para mostrar que, para vocês que estão saudáveis, vivendo em sociedade, pouco importa a especialidade que vocês passem, porque, de uma forma geral, todos os médicos são treinados ali para poder te guiar, né, nessa sua trajetória de saúde. E mais importa o vínculo que você tem com esse seu médico para que você realmente possa alcançar aí uma maturidade com qualidade, independente da idade que você tenha. Peraí que a doutora Lina tá chegando aqui. Deixa eu ver. Basicamente, acho que a gente vai falar bastante sobre dor, osteoporose, artrose, fibromialgia, tudo isso eu trato no meu consultório. Mas acho mais legal a gente trazer para a discussão uma especialidade que é diferente. Acho que tem que mudar a câmera aí. Peraí, Olá, pronto. Oi, boa tudo noite. Tudo bem? bem, Poliana? Tudo bem? Tá me Gente, ouvindo bem? Tudo certo? tudo certo, perfeitamente. Tá Gente, bom. aproveitem. Usem e abusem da expertise da especialista que está aqui com vocês para tirar dúvidas. Pode falar do caso da mãe, da tia, da vizinha, de vocês mesmos, que a gente vai poder ajudar, né? No que a gente puder disseminar informações reais, a gente está aqui para isso. Então, Aline, apresente-se. Fala de novo a sua especialidade, onde você trabalha, se é hospital, se é consultório, enfermaria, se é particular, só atende convênio, enfim, só para o pessoal Ah, conhecer você. tá bom. Então, primeiro eu queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade de falar sobre dor, que é um sintoma tão comum e que impacta tanto a vida de muita gente. E é importante falar, né, é um outro tipo de dor que é o que eu vou falar hoje, e a gente vai ver se é possível envelhecer sem dor ou com uma dor controlada. Vamos descobrir. Bom, então eu sou reumatologista, sou formada pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, e atualmente eu atuo em clínica de convênio, em clínica particular, tá? Eu atuo no meu consultório, atuo na clínica do Dr. José Bento também, sou reumatologista da equipe, e também em centro de infusão de imunobiológicos, tá? Que fica num grande hospital aqui de São Paulo, né? Então, a Reumato, ela tem essa possibilidade de atuar como no consultório e atuar também em enfermaria, né? Com pacientes internados e em centros de infusão, Depois ela tá? explica o que é imunobiológico, tá, gente? Pra É, vocês entenderem. Mas então, só para a gente quebrar o gelo e tal, qual que é o arroz com feijão da Reumato? Assim, qual é o perfil do paciente? Quais as principais queixas, as demandas que eles trazem? Vamos focar no consultório, porque a série é Medicina Feminina feita por mulheres para mulheres, sim. 40 a mais, né? Porque às Uhum, vezes assim, a gente fala que a dor é só a ponta do iceberg e que tem gente que acha que é até normal envelhecer com dor. Que sim. isso não necessariamente é uma verdade desde que você cria um planejamento, investimento em saúde, né? Dá pra gente, diga aí, qual que é o perfil da Destrinchar, né? Então, o público, a maioria dos nossos pacientes que procuram a reumatologia é formada por mulheres, né? Porque a reumatologia ela vai cuidar de doenças autoimunes, que são doenças com algum erro na cascata de autoimunidade,
e que tem uma prevalência maior em mulheres, tá? Muito provavelmente por questão hormonal. E também tem a área da reumatologia que vai atuar no quadro de dores musculoesqueléticas, né? Que no quadro articular. Não necessariamente relacionada à doença autoimune, mas a sobrecargas mecânicas, né? A gente fala as doenças das afecções de partes moles, bursites, tendinopatias, contraturas musculares, e isso acomete o paciente no geral, mas é mais prevalente também em pacientes mais velhos, então 40 anos, 45, 50 anos. Que são né? super jovens, diga-se Que de são passagem. jovens, exato, são jovens, são jovens. E a mulher é mais prevalente, mas também o homem, principalmente nos distúrbios de ácido úrico, gota, mais prevalente em homens. Então, tem esse público que vem nos procurar, tá? Então, assim, no geral, autoimunidade, grande parte mulher. Musculoesquelética, um pouco dos dois em pacientes 40, 50 anos mais. Uhum. O lance da autoimune... Pode falar. Não, pode. E também, o que esses pacientes, qual que é a demanda desses pacientes, né, que vem para mim? A maioria é dor. Então, a queixa de dor é muito grande, é muito prevalente. E aí vem o desafio do reumatologista, né? Junto com outros sintomas, se estiverem presentes, determinar se essa dor é por uma provável doença autoimune ou uma dor musculoesquelética, de partes moles, né? Bursite, tendinopatias, que são doenças que causam dor, que impacta na qualidade de vida, mas com uma gravidade muitas vezes menor do que as doenças autoimunes, né? Sim. Aí daqui a pouco eu vou fazer umas perguntas sobre essas principais doenças autoimunes, só para tipo, bater na cabeça das pessoas e elas tentarem entender um pouquinho. Mas assim, aquilo que eu acho que é mais prevalente, né, é o lance das artroses e artrites, assim. Que eu acho que eles perguntam muito, né? Na verdade, às vezes eles vêm falando que eles têm artrite e na verdade eles têm artrose. Então, explica um pouquinho essa diferença para o pessoal aí. O que é a diferença de artrite e artrose? Essa é a pergunta que eu mais escuto no consultório, né? Então, todo dia tem essa pergunta e os pacientes confundem mesmo. O que é? Então, a artrose é um processo degenerativo da articulação, tá? Que acontece em todas as articulações do corpo e que tem uma relação muito importante com o envelhecimento. A artrose, ela é intrínseca ao envelhecimento. Todos que envelhecem vão ter algum grau de artrose em alguma articulação. Tá? É um processo degenerativo da cartilagem que compõe a articulação. Tá? A artrite é um processo inflamatório, então tem uma inflamação naquela articulação. Isso gera inchaço, vermelhidão, dor, aumento da temperatura da articulação. Muitas vezes, a artrite está relacionado a algum processo autoimune, alguma doença autoimune. A artrose, ela vai ter esse desgaste, ela vai ter dor na mobilização, não necessariamente inchaço, calor, aumento de temperatura. Às vezes sim, mas é aquele paciente que todo movimento que eu faço eu tenho dor. Agachar dói o joelho, subir e descer a escada dói o joelho, virar na cama dói quadril, instrumento de cozinha, abrir garrafa, torcer pano, dói a articulação. E na artrite, o paciente ele tem dor no repouso. Eu vou falar mais para frente exatamente como que é a característica da doença inflamatória da articulação, mas é mais uma dor no repouso, diferente da artrose, que é no movimento. Mas né? então não tem saída? Todo mundo vai ter dor? Não é assim. Tem saída. A artrose, ela é intrínseca ao envelhecimento. O que a gente busca no tratamento da artrose é manter função daquele membro, daquela articulação e controle de dor, tá? Os pacientes procuram muito com uma expectativa que é vendida na mídia, de medicações milagrosas, e não é bem assim. Então, eu acho que é muito importante a gente alinhar a expectativa, explicar o que é a artrose, a característica, os fatores de risco e alinhar a expectativa. Eu acho que isso é um ponto muito importante. A artrose de várias articulações tem alguns fatores de risco, tá? Então,
Para todos, idade. Idade é um fator de risco importante para a artrose de todas as articulações. Articulações, a artrose das mãos é um fator genético muito importante, tá? Então, normalmente, mãe, pai, avó tinha artrose de mãos com deformidade, com aqueles nódulozinhos, muito importante. A artrose de mãos mais prevalente em mulheres, tá? E tem também um caráter de obesidade, gerando aí um processo inflamatório e favorecendo a artrose de mãos. A artrose de joelhos e a artrose de quadril, depois do avançar da idade, um ponto muito importante, sobrepeso. O aumento do peso impacta muito na artrose de quadril e na artrose de joelho. Muito. Por sobrecarga mecânica mesmo, né? São essas articulações mais distais e que vão ter essa sobrecarga do peso. Então, um peso elevado, às vezes nem é um paciente obeso, mas é um paciente que fala, nossa, eu ganhei 6 quilos na pandemia, né? Parou de fazer atividade física, ansiedade, comeu mais e comecei a ter dor no joelho, antes não tinha. Então, é muito comum também. E o enfraquecimento muscular, né? O músculo, eu falo para os meus pacientes, o músculo forte sustenta uma articulação que está degenerando. Então, o músculo fortalecido é muito importante, ele é fundamental para que o paciente passe pela artrose, que é natural do corpo, com a dor mais controlada possível. Claro, às vezes essa articulação inflama mais, a gente entra com alguma medicação, via oral, tópica, infiltração, coisas que ajudam. Mas a mudança dos fatores de risco é iniciar atividade física com fortalecimento muscular. Peso adequado, isso é extremamente importante. Além mais importante do que tomar o remedinho que promete recuperar a cartilagem, né? Que a mídia bate muito pesado e as pessoas realmente criam aquela expectativa, uma ilusão de que eu vou tomar um remedinho e é isso que vai resolver. Paga caro no remédio, muitas vezes, Exato. E assim, fala, não, mas só funciona depois de 6 meses usando. Aí o cara já gastou todo o orçamento mais o básico para controlar peso, não quis fazer a parte deles, né? Isso, então, exatamente. Acho que o ponto é também a gente, os pacientes entenderem que eles têm um grau de responsabilidade sobre o próprio status de saúde. Então, que a gente, na verdade, trabalha como uma equipe. A gente orienta e a gente precisa ter um feedback, né? E só uma coisa que eu falo muito para os meus pacientes, ok, todo mundo vai envelhecer. A diferença é que tem gente que envelhece rápido e tem gente que vai envelhecer bem lentamente. Então, por mais que você realmente tenha uma articulação mais desgastada, provavelmente você vai ter lá os seus 80, 90 anos sem dor nenhuma, porque você teve uma musculatura fortalecida e uma estabilidade articular. Então, o que dá sustentação não é só a questão do osso, né? Que fica ali aquele atrito, gerando uma inflamação ao longo de 30, 40 anos. Então, eu acho que você concorda comigo que sim, é possível envelhecer sem dor, né? Porque com certeza. A gente saber que é um processo degenerativo de desgaste, a gente consegue contornar essa situação, desde que a gente dê atenção para isso, né? Exatamente. E por isso que o que eu falei no início, alinhar a expectativa do paciente é muito importante. Essas medicações, né, que a gente chama de nutracêuticos, são esses suplementos, né, de colágeno, entre outros. E os pacientes vêm com muita expectativa. Que o ponto é que essas medicações funcionaram em estudos com animais. Na hora de transferir para os estudos nos humanos, não teve uma boa resposta. Por quê? Porque a resposta na artrose é uma resposta, ela é multifatorial e um professor meu fala muito, é psicossocial. Então, é o paciente, ele ter a consciência do que ele tem a consciência de que ele compõe o tratamento, que faz parte dele ir todo dia fazer atividade física. Faz parte, é ele que vai perder o peso. Isso é muito importante. Você não pode apostar suas fichas no remédio, né? Então, alguns pacientes ajudam? Ajudam. Não vou falar que não ajuda, não. Ajuda.
tem paciente que sim. E a gente vê uma melhora bem mais importante no que faz atividade física regular. Então, isso é realmente importante. E o ponto também que eu vejo muito, assim, no meu consultório, é que o paciente vem usa assim há muitos anos, sem nem ajustar, sem ajusta 2 anos direto, tipo um nutracêutico. Mas ele tá sem segmento nenhum, sem consciência nenhuma da parte de mudança do estilo de vida, que a gente sabe que é o que vai, de fato... E aí, assim, passa num ortopedista que passou para ele o remédio num pronto-socorro. Ou, né, aquela coisa que não tem um segmento. Então, acho que também outra mensagem que eu queria deixar é que todo tratamento precisa ser seguido, tipo, ter um acompanhamento. Porque não é que você prescreveu o remédio hoje que você vai usar ele pro resto da vida e todo e qualquer remédio que vai entrando vai criando uma listinha, né? E aí, por isso que acontece o que a gente vê hoje na geriatria, assim, é uma lista ridícula, infinita de medicamentos, onde o paciente tem tanto efeito colateral, ele acha que ele está com uma gastrite, ele acha que ele tem uma coisa grave, e na verdade é só excesso de remédio. E aí, quando a gente começa a desprescrever, é que a gente começa a ver aí de fato, né, assim, uma melhora. Fala, nossa, doutora, depois que ele passou com você, ele melhorou tanto, tá comendo bem, não queixa mais de dor. Mas por quê? Que você só fez? Tirou um monte de coisa que estava tóxica ali, usando o fígado do paciente e não deixando o fígado disponível para medicações mais, assim, com evidência científica. Vão impactar e que vão impactar mais aquela qualidade de vida, né? Com certeza, isso é muito importante. Sempre falo também que, assim, porque é muito comum, né? Tipo, o homem tem o cardiologista, a mulher tem a ginecologista. E quando tem dor, todo mundo vai no ortopedista. Só que o ortopedista é o cara que ele é cirúrgico, é uma especialidade cirúrgica. Se não for operar, poucos vão saber, assim... Vão se beneficiar dessa consulta, né? Os pacientes vêm muito com essa dúvida para mim também. Eu não sei quando eu procuro um reumato e um ortopedista. E os ortopedistas encaminham muito para a gente, né? E, claro, tem muitas afecções, principalmente essas bursites, tendinites, que o ortopedista, ele tá super apto para resolver também, infiltração, entre outras coisas. Mas o reumato, ele tem uma formação de clínica médica, ele é um clínico antes, então ele consegue ter esse olhar como um todo. Ele vai olhar para o paciente... Não é só fortalecer a perna, as musculaturas do glúteo e da perna para melhorar a artrose. Não, a tua obesidade está afetando a questão do processo inflamatório do corpo como um todo. Então, a gente consegue ter esse outro olhar. Mas isso é uma dúvida... Diferencial também, né? Porque às vezes é bem complicado. Às vezes você faz um exame que vem lá... tendinite, supraespinhal, enfim, um leve derrame articular, como você falou, né? Tem as doenças das partes moles. Até um certo ponto, beleza, mas e se tiver uma autoimunidade por trás que ninguém tá vendo, né? Tipo, e aí o grande ponto é que hoje, eu acho que é o que peca, né, no nosso sistema de saúde, o lance dos convênios, porque quando o cara volta já não é mais o mesmo médico, já perdeu o segmento, mesmo que seja um outro especialista, tipo assim, não existe aquele feedback, sabe? Você faz o passo 1 para depois poder fazer o 2, aquele primeiro não funcionou, e aí você vai sendo mais assertivo na forma de diagnosticar, né? Não tem um segmento, né? O segmento é importante com o mesmo médico, né? Para você alinha a forma como o médico vai te assistir, como o médico vai cuidar de você. Então, realmente, ter um segmento com o seu médico é importante. E o geriatra faz muito isso, né? Ele é o clínico, o paciente mais idoso. Tenta. E não precisa procurar também geriatra com idoso, 70, 80 anos, né? Exato. Ele é um clínico um pouco antes. Você pode procurar e tá tudo certo, né? E aí eu ia só assim, né? Porque eu comecei a live falando que eu ia mostrar algumas similaridades, né? Do que a gente faz. Porque às vezes é isso, a gente trata... O geriatra também trata muito artrose, osteoporose, dor e tudo mais. Sim. Só que a gente, obviamente... tem mais manejo, né, das doenças crônicas, assim. Então, a gente lida bastante com... Quando a gente fala, assim, o abacaxi da geriatria, é aquilo que ninguém mais quer, entendeu? É isso que a gente aprendeu a lidar.
Quando nenhuma outra especialidade sabe mais conduzir, porque ficou tão complexo e tão, desculpa o termo, mas assim, bagaceira, que ficou difícil de lidar, aí jogam pro geriatra. Só que eu acho que as pessoas precisavam, né? Semana passada eu fiz uma live e ela falou assim: viva como se houvesse o amanhã. É tipo assim, se preocupe com o seu status de saúde atual e se prepare para envelhecer. Porque essa deveria ser a verdadeira geriatria. Acho que o grande ponto é, antigamente... Prevenção, né? Não se sabia que chegaria-se a 100 anos, 105 anos. Mas a gente aprendeu com essa geração que passou e que hoje tem seus 80 totalmente limitado. Mas a diferença é que a gente tem esse poder da escolha, né? De fazer diferente, de se cuidar e tudo mais. E eu acho que esse é o grande objetivo das lives, né? Sim. A gente levar informação para as pessoas para que isso seja feito, né? E criando essa consciência de prevenção, de igual a prevenção de fazer exames de rotina, mamografia, Papa Nicolau, cuidar da pressão, cuidar do diabetes. Cuide também dos seus músculos, das suas articulações. Então, esse olhar tem que ter e não é difundido, né? A questão da atividade física, ela é muito vinculada com estética. Muito. Os pacientes falam, ai, doutora, mas eu já sou mais velha, eu vou para academia, eu me sinto constrangida. E eu entendo, realmente. Mas você tem que, então, vamos encontrar outra forma, outro esporte que você gosta, ou então vai, a saúde é sua, né? É você que tem que trabalhar com isso. Então, acho que essa consciência é muito importante. Aproveitando que você falou, então, assim, quando que a reumatologia deve fazer parte da rotina médica, assim, né? Das pessoas, assim, quem e quando procurar um reumato? Na sua opinião, assim, né? O que você vê? Eu acho que sim, faz parte da rotina médica. Num paciente sem queixa nenhuma, acho que pensando em prevenção, mas os pacientes que acabam vindo para a gente, eles dificilmente chegam sem queixa ou chegam bem só para um exame de rotina, né? Mas, assim, principalmente, paciente falando da autoimunidade, né? Pacientes com familiares com alguma doença autoimune, lúpus, artrite reumatoide, vasculites, miopatias, artrite psoriásica, espondilite anquilosante, entre outros, são pacientes que têm uma predisposição maior para ter alguma outra doença autoimune, tá? Tem um componente genético importante, tá? Agora, pensando no quadro de partes moles, né? Tendinite bursite, dor, um início de dor, pode procurar o reumatologista. A gente vai avaliar, a gente vai orientar. Se for preciso alguma intervenção medicamentosa, a gente vai fazer. Mulheres, pós-menopausa, né? Nosso público muito, muito grande, muito prevalente. O reumato, ele avalia osteoporose, osteopenia, então um diagnóstico precoce com densitometria no momento certo para diagnosticar essa osteopenia e prevenir uma evolução para osteoporose ou tratar a osteoporose, né? Até osteoporoses graves, a gente também trata, cuida. Então, acho que é isso. Pensando assim também da parte da autoimunidade, né? Os sintomas mais alerta. Como as doenças autoimunes pode ter algum erro na cascata de autoimunidade, o lugar que acontece esse erro vai falar mais a favor para qual doença vai causar, né? Mais ou menos, simplificando mais ou menos isso. Então, sintomas como falta de ar, inflamações oculares, lesões de pele, úlceras orais e genitais de repetição, dores na coluna e articular do tipo inflamatória, diferente daquela dor da artrose que eu falei, lembra que é do movimento? As dores inflamatórias que servem de alerta para a gente são aquelas dores que o paciente tem no repouso. Então, no repouso, ele tem dor. Ele fala, eu preciso levantar e andar. Eu preciso mexer minha mão. Tem aquela rigidez, aquela
mão encravada, parece que é um E não robozinho de fecha. manhã, que não fecha porque ficou muito tempo parada durante a noite. Esses são pontos de alarme, alerta, para com certeza procurar um reumatologista e ele vai investigar se esse quadro articular é mais pré-inflamatório ou não. Então, eu Perfeito. acho que são esses pontos, né, de sintoma, maioria com alguma queixa, mas no paciente sem nada, principalmente aquela predisposição aí genética. Aqueles que, assim, na família já tem lúpus, cara, a partir de quantos anos? 40? Então, Que o lúpus pode qualquer idade. A gente vê muito lúpus abrindo em pacientes mais jovens, né? Uhum. Principalmente mulher. Mas se Mas tiver assintomático e tem um caso na com cer- família. sim, com certeza a gente tem que passar por uma avaliação sintomática. O lúpus é uma doença muito abrangente, pega todos os órgãos do corpo, né? O que a gente vê mais, o mais comum é aquela lesão de pele, né? Em asa em borboleta, que poupa essa região, dor articular, mais queda de cabelo, úlceras na boca, mais lesão renal, quadros psiquiátricos, né, com neurológicos, né, termo mais correto, quadros neurológicos, enfim, abrange Eu acho muitos que órgãos. eu acho que eu sempre achei o difícil da reumatologia porque as colagenoses assim, né, são queixas assim em sistemas muito fora, assim, muito parecem não estar relacionados. E aí, Relacionados. realmente o paciente ele vai dependendo do sistema naquele especialista e não tem ninguém que una tudo. Aí eu acho que nesse caso, Exatamente. Eu falei até hoje para um paciente que a reumatologia é aquele quebra-cabeça e que vem chegando pecinhas. Vem chegando pecinhas, é um filme, então não é só uma foto que você fecha o diagnóstico das doenças mais graves, tá? Tô falando, a gente cuida muito de doenças mais raras, inflamatórias, autoimune. Então vem chegando pecinha, é um filme, né? O filme vai se formando. Eu olhando só uma cena, talvez eu não consiga fechar o diagnóstico. Então, a gente vai avaliando o paciente. Quanto antes vier, melhor, porque já vem um alerta. Ah, então você volta daqui a um mês. Vamos ver como que está. Né? Daí a gente consegue fazer esse acompanhamento. e aí assim, é bem isso, né, que eu tento explicar para as pessoas isso. Se fosse doenças agudas, tipo, eu tô com uma infecção urinária, eu tô com uma infecção de garganta, ou sei lá, eu tive um infarto súbito. Beleza, você vai dar um remedinho, questão de, sei lá, 7 dias, você já resolveu o problema. Você foi lá, era sintoma por curto período de tempo, você resolve rápido também. Agora, quando a gente fala de crônicos, e crônicos significa depois de 15 dias, aquela evolução arrastada, aquela coisa que tá trazendo limitação no bem-estar e qualidade de vida, mas você não consegue de fato fechar um diagnóstico, precisa de um segmento com o Exato. mesmo médico. Com o mesmo Seja da médico. geriatria, seja da reumatologia, se Sim. não houver um segmento, o médico não tem bola de cristal para ter essa visão de todo esse seu caminhar da doença. Inclusive, Exato. as lesões de pele vão modificando, até porque o povo vai lá, o farmacêutico passou uma pomadinha, aí já mudou a Exato. característica da lesão, aí Exato. já vira um fator Exatamente. confundidor para o médico. Então, o E lance a de gente sempre automedicar. E a gente sempre fala, né? É um comentário que os médicos fazem. O médico do dia seguinte é sempre melhor, né? Exatamente. Porque o primeiro médico vem com algumas coisas, o outro recebeu informações maiores. É isso, tem que ter paciência, tem que ir fazendo um segmento para a gente conseguir ter um alinhamento aí de achados, de sintomas, conseguir determinar o sistema cometido e juntar as pecinhas para um diagnóstico. A medicina é assim, né? É o mais bonito da medicina, né? É, mas hoje com essa informação assim Desafiador. disseminada, eu diria que está ficando cada vez mais desafiador. Eu acho que é importante todo mundo ter a informação até para poder discutir, e eu acho que o grande ponto é a gente trabalhar em equipe, né? A gente e o paciente é em conjunto. Não é eu que vou ditar as regras, porque é o paciente que diz como ele sente. E aí juntos a gente investiga e trata. É Só que isso. hoje, às vezes, parece uma inversão de papéis, porque muitos pacientes já chegam bem agressivos, ditando os exames que querem fazer,
não aceitando, tipo, orientação, porque, não, porque com a minha vizinha, porque eu vi na internet, como o doutor fulano de tal disse que, nananã, eu tenho certeza que eu tenho isso. E aí, numa visão mais abrangente, não tem nada a ver. E aí você tem que tentar desarmar o paciente para depois trabalhar, fica um trabalho realmente, ainda mais em plano de saúde, que a gente tem pouquíssimo tempo para atender, Mais pacientes difícil complexos, ainda, né? como a geriatria, assim, que vem assim com uma Sim, bagagem emocional também dos familiares e o, sei lá, paciente demenciado, uma série de, né, carga pesada mesmo. Então, sim. por isso a gente está aqui tentando lidar com essa Levar sociedade. informação. E levar informação é o mais Exatamente. importante. E, bom, aí você já me falou, né, dos os sintomas que devem servir de alerta e tal. E é muito comum também os pacientes vir com aquela dor difusa. Aí ele já chega falando, doutora, é que eu tenho fibromialgia. E aí pronto, acabou. Você não pode querer falar que não é fibromialgia, que é alguma outra coisa que o paciente não vai aceitar, até porque tem muita informação na internet, né? Então conta um pouquinho pra gente, porque é algo também bem frequente assim no meu consultório, sobre as características da doença, os diagnósticos diferenciais e como que a gente pode melhorar. Tá? Bom, a fibromialgia, o que que ela é? O que que é a fibromialgia? É uma condição de uma interpretação cerebral diferente à dor, né? Na fibromialgia, a gente tem um desbalanço de substâncias, de neurotransmissores, que amplificam a dor e que reduzem essa sensibilidade maior à dor, tá? Então, as substâncias que amplificam a dor, elas estão aumentadas. E as que inibem esta dor, elas estão reduzidas. Por isso que a sensibilidade à dor, ela é maior. Menor, na verdade, mas o paciente tem mais sensibilidade, ele é mais sensível à dor, né? Então, no paciente que não tem fibromialgia, isso aqui é só um toque. No paciente que tem fibromialgia, isso aqui, um pouquinho mais forte, a mensagem cerebral é de dor, então ele tem dor. Além da dor, a fibromialgia ela é muito comum vir associado com distúrbio de sono, então aquele sono não reparador. O paciente acorda, parece que não dormiu, ele acorda cansado. Fadiga, aquela indisposição física, né? A fadiga é isso, aquela indisposição física, você não tem vontade de levantar da cama, da cama para o sofá, do sofá para a cama. Alterações de memória, até por pacientes jovens, e alterações de humor, né? Então, ou um humor mais para um polo depressivo ou para um polo mais ansioso. Então, a fibromialgia, ela vem com tudo isso, ela vem com esse combo, tá? Muitas vezes a dor é maior do que o sono não reparador, ou o sono não reparador, ele é maior que a dor, enfim, sempre tem algum polo aí que sobressai, tá? Então, qual que é o tratamento da fibromialgia, né? Antes de falar do tratamento, só um ponto. O diagnóstico da fibromialgia, ele é clínico. Não existe nenhum exame que diagnostique fibromialgia, tá? Ele é um diagnóstico clínico, a gente vai juntar essas características. Se o médico está pedindo o exame, é para excluir outras causas que passou na cabeça dele. Às vezes a paciente com fibromialgia tem dor articular, é muito comum. Às vezes eu vou pedir exames para ver, será que essa dor articular tem processo inflamatório ou não? A fibromialgia não gera um processo inflamatório no corpo, tá? Não gera, isso é importante. E o tratamento? A base do tratamento da fibromialgia é a atividade física, tá? A atividade física, ela tem o poder de tentar regular essas substâncias, tá? Então, aquela substância que amplifica a dor, que está muito alta, ela vai reduzir. E aquela que está baixa, que inibe a dor, ela vai aumentar, para que a inibição seja maior da dor, tá? Além da atividade física regular, com constância, aquele paciente que vai 3, 4 vezes na semana fazer exercício. Qual exercício? Eles perguntam. O que você preferir. Eu acho que é sempre melhor do que eu estipular o exercício. Nos trabalhos científicos, quais exercícios têm o maior impacto na fibromialgia? Exercício aeróbico, tá? Associado de força,
musculação, provavelmente, associado àquele exercício de equilíbrio, propriocepção. Uhum. Mas o paciente, ele fazendo uma atividade física regular, isso já é muito importante, eles realmente melhoram muito. Se tiver necessidade de associar algum tratamento medicamentoso, a gente associa, pensando num paciente que também não dorme bem e que a atividade física não está contribuindo tanto nesse polo, a gente entra com essa medicação. Transtorno de humor, a gente entra com essa medicação. Isso ajuda, e ajuda muito. Mas só remédio, o paciente não melhora. Eu falo que o remédio, ele é a nossa muleta, né? Porque com todos esses sintomas que você citou, a última coisa que o paciente fibromialgico tem é qualidade de vida, porque o cara dorme mal. Tem problema de relacionamento com as pessoas, porque com certeza o distúrbio de humor faz ele ficar ou explosivo ou depressivo. Sim. Então, o quadro de dor constante, quem que vai ter qualidade de vida sendo hipersensível, né? Tipo, deve ser desesperador mesmo. É Só horrível. realmente, assim, a gente trata o quê? Sintomas, né? Então, tá com dificuldade para dormir, a gente dá remédio para dormir. Tá com ansiedade, a gente vai dar remédio para ansiedade. Tem um remedinho que a gente usa para justamente aumentar esse limiar de dor, que dá uma... para o paciente até tolerar, né? Porque aquela falta de energia, aquela fadiga que parece que o É paciente difícil, né? E fazer atividade física se você tá assim, né? A gente sabe Exato. que é. A gente dá um upzinho, mas assim, fala, nossa, doutora, eu melhorei muito com o remédio que você deu. E aí, tipo assim, abandona, o que é o principal, para que o médico possa Exatamente. pensar em tirar o remédio. Então, assim, Isso. a mensagem é realmente assim, se 80% das doenças que mais limitam o indivíduo, eu não tô falando só da fibromialgia, tô falando de todas, porque isso são o que os estudos dizem, e só 20% é genética. Então, as doenças que limitam, elas são evitáveis, porque estão relacionadas com o estilo de vida. Apesar da farmácia estar cheio de remédio, o tratamento nunca está na farmácia. Eu digo que o tratamento está na feira. Seria o ideal, né? Tipo assim, alimentação, os pilares em saúde, alimentação, Sim. exercício, gestão de estresse, sono, relacionamentos e Atividade supressão de substâncias física, tóxicas. controle de peso. É o que você falou. Às vezes o tratamento medicamentoso, ele vem para quebrar esse ciclo. Eu falo para os pacientes também que a fibromialgia é como um cachorro correndo atrás do rabo. Ele tá lá, ele não dorme bem, ele tem dor. Não tem como uma pessoa que não dorme bem e tem dor o tempo inteiro tá sorrindo, feliz. Não, ela vai brigar, ela vai ficar explosiva, ela vai ficar triste. Então a gente precisa quebrar esse ciclo vicioso, vamos dizer assim. E às vezes o remédio vem para iniciar essa quebra e o paciente conseguir progredir com o exercício. É difícil você falar para o paciente que tem dor, para o paciente que não dorme bem e que tem fadiga, vai para a academia. É muito difícil. A gente tem preguiça de ir. Como que eu vou exigir dessa pessoa? Vai sorrindo. Não, não é assim. Mas a gente sempre brinca. Os primeiros 2 meses você vai me odiar. No terceiro você vai me agradecer. Porque é isso. É uma ruptura muito difícil de fazer. Isso exige muito esforço, dedicação, consciência. É difícil, a gente sabe. E a consulta está aí para isso. A gente acolhe esse paciente, a gente entende que é difícil. Vamos juntos, então, pensar que exercício é melhor para a gente iniciar essa ruptura, né? E encontrar da melhor forma. Acho que esse é o ponto bem importante. E aí, bom, nossa, tá cheio de pergunta aqui. Deixa eu só pra gente tentar. Falta uma aqui que ainda queria falar, mas a Soninha tá perguntando. Acho que, gente, desculpa, eu não tinha visto que tinha as perguntas. Então a Soninha perguntou: o que pode ser feito como prevenção da artrose? Que daí a gente falou, né? Controle do peso e fortalecimento, só assim, um resumão. Prevenção da dor, né? Da dor na artrose. A degeneração vai acontecer, tá? A gente tá vivendo, envelhecendo, tá acontecendo. Então, como que a gente vai prevenir essa dor? Fortalecimento muscular, controle de peso adequado, uma vida saudável. A das mãos é um ponto complicado, porque não tem tanto impacto a perda de peso. Tem, tá? Mas não tem tanto. Então, nas mãos que eu nem falei, uso de órtese, né? Então, às vezes é aquele material, como se fosse um anelzinho articular, reposiciona a articulação, reduz um pouco a mobilização em alguns momentos do dia.
terapia ocupacional, que é uma área da saúde que ajuda muito. Então, tem coisas para ser feitas, tá? E às vezes medicamentoso, às vezes um remédio para desinflamar é super bem-vindo. Sim. E aí, deixa eu ver. A Edna tá dizendo que tá por aqui e tá adorando. Acho que você conhece ela. Que bom. A Deda antes disse lindas e competentes. Obrigada. A Maria falou: parabéns, Aline. Continue sendo essa mulher batalhadora, forte e especial. Um abraço e um beijo para você e sua família. Helena o Coelho falou: prazer em te ver, Aline. A Sueli, vizinha da Fabiola, sucesso para você. Ai, que bom. Corações. Espera aí, gente. Ah, tá. Porque eu acho que a Alice está dizendo que está de parabéns. Alice, querida. Fofa. E, bom, aí peraí que eu vou continuar aqui. É porque fica aparecendo uns botõezinhos aqui. A Elza diz, muito orgulho dessas meninas, que a gente conhece. Tia Elza. Ai, Um beijo fofa. pra você. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Então, e aí como a gente ouve falar muito, né, sobre inflamação, que existem os hábitos inflamatórios, não sei se a galera aí já ouviu falar, mas bom, gente, é isso. A maioria das doenças crônicas, elas têm um cunho inflamatório de fato, e o que faz inflamar são os nossos hábitos. O excesso do açúcar, o sedentarismo, o tabagismo, enfim, são diversos. Mas o que eu queria abordar aqui, perguntar, é que com relação a leite, glúten, porque também rola muito isso na mídia, né? De crucificar alguns alimentos in natura, muitas vezes, ou minimamente processados, com relação a essa inflamação e orientar a restrição completa desses alimentos, né? Então, qual que é a sua opinião sobre isso, né? Sobre essa inflamação por esses alimentos em relação a essa autoimunidade, para quem tem essas doenças autoimunes? Atrapalha? Ou você Bom, tema polêmico. Esse tema é bem polêmico, né? Porque tá muito difundido, né? Então, assim, nos trabalhos científicos, na medicina baseada em evidência, que é o que eu sigo, que eu estudei, enfim, que eu aprendi, para pacientes que não têm uma hipersensibilidade ao glúten, à lactose, por exemplo, e não tem uma intolerância ou alergia, não tem benefício nos trabalhos tirar esses componentes da dieta pensando em melhora de autoimunidade, tá? Um ponto importante, será que não tem mesmo? Ou os trabalhos não conseguem provar isso? Os trabalhos com a parte alimentar nutricional têm uma metodologia difícil, né? A formulação, a metodologia de um bom trabalho, né? Estudo randomizado, que a gente da área médica a gente sabe, você não tem esses trabalhos grandes com uma quantidade de pessoas, um N grande, com randomizado, multicêntrico, enfim, para a gente conseguir bater o martelo e falar, é isso. Então, o que a gente tem são trabalhos não tão bons e que alguns falam que sim, outros não, mas no geral a gente não indica se não tem uma sensibilidade maior ao glúten, à lactose. E além do mais, que são componentes muito comuns na dieta da população brasileira e da maioria das pessoas, né? E que, por exemplo, os derivados do leite, uma fonte rica de cálcio, que é importante no paciente com osteopenia e osteoporose. Então, eu limitar esse paciente esse acesso ao cálcio pode ser prejudicial. Ah, Aline, mas tem o leite de amêndoa. Que tem um componente bom de cálcio, tá? Porque é muita oleaginosa lá concentrada. Mas é caro, o acesso não é tão fácil, não é todo mundo que gosta. Então, assim, isso é individualizado também. Eu recebo pacientes que falam, eu tirei o glúten, quando eu como muito glúten, né? Pão e tudo mais, eu sinto mais dor. Tudo bem, perfeito. Eu acho que cada um conhece de si, né? A gente está aqui para falar da medicina baseada em evidência, que é uma medicina que vai englobar muita gente. Então, seria irresponsável da minha parte falar que, sim, tirar o glúten ou lactose vai melhorar a autoimunidade. Isso não é verdade. Então, cada caso deve ser individualizado, mas no geral,
não é bem assim. Eu já vi muita gente falando assim, nossa, depois que eu tirei o glúten, não sei o quê, porque a pessoa também fica ali, diminui o excesso de carboidrato, né? Quando ela realmente faz direitinho. E Será que muitas ela vezes, perdeu peso, né? E a perda de exato, peso reduziu o impacto na articulação e tirou a dor? Tem muito viés isso, aí, né? exatamente. Então, às vezes é uma disbiose que aquele paciente Sim, tinha pode ser. uma parede intestinal inflamada, por hábitos mesmo. E aí, Pode quando ser. a pessoa começa a estudar um pouco, se preocupar mais, é só esse grau de clareza. Não é que Isso. você é intolerante, porque se você fosse, a gente conseguiria ver isso, pelo menos nos exames que a gente pede, Uhum. antigliadina, endomísio e tal, a gente minimamente, quando são casos graves, a gente consegue Sim. visualizar. A gente sabe que nem tudo aparece no resultado dos exames. Então, eu também concordo Uhum. com você. Acho que tudo a gente tem que individualizar, só que a gente tem que tomar muito cuidado nessa mídia que gera muitos modismos e taxar como verdade algo que não Sim, existe comprovação e realmente leite é proteína, leite é fácil de achar. sim, com certeza. Então, e assim, desbiose é um negócio, né? Saúde intestinal é algo que está super em alta agora e Sim, que, assim, invalida uma série de gente que, se você for ver, a pessoa não tem intolerância à lactose, a pessoa não tem uma doença celíaca, né? Ela não é intolerante ao glúten, ela tem uma desbiose mesmo. Por todos esses fatores inflamatórios que eu citei, assim, alguns aqui, e que são os responsáveis por uma inflamação sistêmica crônica e de baixo grau. Quando você começa a exato. melhorar todo esse lifestyle, esse estilo de vida, o cara pode voltar a tomar leite e não sentir mais Isso, nada. exatamente. Por isso que os trabalhos não conseguem mostrar isso, né? Os trabalhos feitos com alimentação têm muito viés. Então, às vezes, a melhora é pela melhora do estilo de vida, redução inflamatória da parede intestinal, que foi o que você falou, né? Então, essa regulação da microbiota intestinal, né? A desregulação é essa desbiose, né? Que a Sim, Poliana está falando. Então, a regulação, que tem várias formas de regular essa microbiota, né? Intestinal, isso tudo já impacta. Então, realmente, tem que ser individualizado, tem paciente que se beneficia? Tem. E tem que ser pontuado. Cada caso, um caso. Mas, no geral, não tem não tem indicação se não evidência. tem nenhuma intolerância, não tem evidência de retirada. E a Camila está perguntando se dor crônica na paciente. Camila tá com um bebezinho pequeno, colocou já, deve ter colocado para dormir, já tá aqui Já, comentando. que bom, obrigada pela audiência. Ah, amiga E eu querida. acho que ela é médica, porque está escrito Camila Carvalho endócrina. Ela é endocrinologista, muito bom que tá aí. E aí ela está perguntando se paciente na pós-menopausa é válido acompanhamento conjunto com reumato. Sim, com certeza, com certeza. O pós-menopausa impacta muito, pensando na parte de mineralização óssea, né? É um Uhum. fator super importante de osteoporose. Então, o reumato, ele vai ajudar nisso, diagnóstico, prevenção de progressão e se progredir para osteoporose tratamento, além dos outros pontos também, articular que a gente acabou comentando. Então, sim. Aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, já que ela jogou essa. Falei, Camila, pode jogar para geriatra também, porque geriatra trata dor, osteoporose, artrose, e ainda olha Verdade. o resto, assim, uma visão mais focada na questão do retardar envelhecimento. Mas claro que, tipo, se já for ali bem diagnosticado, já vai direto para reumato, que também vai lidar, né? Já para Ai, tratar. que bom. E é isso, gente. O que eu acho. Obrigada, Aline, Não, por imagina, ter topado obrigada. Foi fazer a. ótimo, obrigada. Foi sensacional, adorei, obrigada mesmo. E, gente, semana que vem eu volto na quarta-feira, como de costume. Hoje é terça, né? Hoje eu precisei jogar um pouquinho porque a Aline tem um bebê pequena. Tem uma Então, bebê, o marido tinha que estar aqui para pôr para dormir, e tem uma logística para a mãe estar exatamente. aqui essa hora. Mas exatamente por isso eu fico agradecida por você ter topado, apesar Imagina. de. Foi um prazer, E bora marcar umas próximas aí, tá bom? com Gente, boa certeza. semana. Obrigada pela audiência.
E até Boa mais. noite. Tem mais. Obrigada pelo convite. Beijo.